Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara no canal do Legislativo. Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue e medula. O sangue artificial não existe. Ele é produzido somente pelo nosso corpo, o nosso organismo. Por isso, a importância do doador de sangue para salvar vidas. E sobre esse assunto, eu converso com o enfermeiro do setor de captação do Hemocentro de Rio Preto, o Rodrigo Borges. Rodrigo, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. É um prazer. Rodrigo, vamos começar falando do Hemocentro de Rio Preto. É referência regional, estadual, nacional na captação de sangue. Qual que é a estrutura do Hemocentro? Bom, o Hemocentro São José do Rio Preto, ele atende hoje 34 hospitais de São José do Rio Preto e região. E nós atendemos em média, nossa expectativa é atender pelo menos 90 doadores dia. E o Hemocentro, ele atende regionalmente também, quer dizer, pessoas de outras cidades vêm para cá para doar? Vem. Durante toda a semana ou tem aquele dia específico, domingo? Durante a semana também recebemos, mas nós temos um projeto chamado Projeto Multiplicador de Vida, que é um projeto que chama os municípios aos quais nós atendemos para trazer doadores para nosso Hemocentro aos finais de semana principalmente. Então, aos finais de semana, as prefeituras patrocinam o transporte e os doadores comparecem ao Hemocentro com horário agendado para nós darmos um atendimento mais adequado. Então, é uma estrutura bem forte, né, para fazer todo esse atendimento. Sim. Rodrigo, e quem pode ser doador de sangue? Não tem como não fazer essa pergunta para a gente começar a detalhar esse assunto aqui no Saúde em Foco. Bom, ao longo dos anos, essa estrutura da doação de sangue foi mudando no intuito de aumentar o número de doadores. Então, hoje, pode-se doar dos 16 aos 69 anos de idade, justamente para procurar mais pessoas que se candidatem à doação de sangue. Antes era dos 18 aos 60, dos 18 aos 65, dos 18 aos 67, aí diminuiu de 16 a 69. Então, hoje, menores podem ir doar acompanhados com os seus responsáveis legais e até aos 69 anos pode continuar a doação de sangue. É necessário, lógico, que estejam em boas condições de saúde, que durmam bem na noite anterior, que estejam bem alimentadas. Com relação aos requisitos de saúde e principalmente de peso, como é que funciona? Bom, deve pesar mais de 50 quilos, por conta do volume de sangue que é retirado. É retirado em média 470 ml de sangue, por isso que a pessoa deve pesar mais de 50 quilos. Esse sangue retirado, quanto tempo ele demora para ser reposto pelo nosso organismo? Bom, a literatura, ela fala em torno de 15 dias após a doação de sangue, né? Eu sou doador de sangue assíduo, frequente, e eu tenho o hábito, como estou lá no Hemocentro, sempre a gente, antes da doação, realiza um teste, um microhematócrito, para saber a quantidade de células vermelhas que nós temos no organismo. É um teste para saber se tem anemia comumente, mas que nós realizamos antes para todos os doadores. E eu tenho o hábito de, depois da minha doação, realizar esse teste com 3, com 5 dias depois. Geralmente, com 5 dias depois, no meu caso, já está reposto todo o meu sangue que foi retirado. Isso também é influenciado pela alimentação, pela quantidade de líquido que ingere, tem alguns fatores do organismo que influenciam. Mas a literatura fala até 15 dias. Um sangue doado, ele pode ajudar até quantas pessoas? Bom, cada bolsa doada pode ajudar até 4 pessoas diferentes, porque esse sangue depois ele é segregado em partes. No Brasil, nós não podemos retirar o sangue da pessoa e transfundir esse sangue da mesma maneira em outra. Então, esse sangue é separado em partes, as células vermelhas, a plaqueta, que são as células responsáveis da parte da coagulação, e também o plasma sanguíneo. E não importa o tipo do sangue, porque às vezes falam, está precisando do sangue O negativo, não importa. É importante que a pessoa vá e doe independente do seu tipo sanguíneo? Isso, na verdade sim, as pessoas me perguntam, né, qual que é o tipo sanguíneo que está precisando mais? Eu falo o seu, né, porque o intuito é que a população mantenha uma rotina de doação de sangue. Nós nós necessitamos de pessoas que tenham uma frequência, uma assiduidade. Mulheres, por exemplo, podem doar a cada 90 dias, no máximo 3 vezes no ano. Homens podem doar até num período mínimo de 60 dias e 4 vezes ao ano. Então, nós gostaríamos que as pessoas mantessem uma frequência de doação de sangue.
para que os nossos estoques se mantivessem sempre num nível bom. Você falou das mulheres e dos homens, a quantidade de doação por ano. Por que essa diferença? Bom, a mulher, ela já tem uma perca sanguínea habitual, então a medula dela já trabalha num ritmo diferente. Na verdade, há anos atrás, nem existia uma legislação que controlava isso. Eu conheço doadores mais antigos que me falam que doavam a cada 30 dias, a cada 15 dias. E hoje a legislação traz um padrão de segurança para todas as pessoas, mas tem essa diferença de homem e de mulher por conta dessa questão feminina mesmo. Rodrigo, o primeiro passo é a própria pessoa fazer uma análise do seu estado de saúde para saber se pode ser doador. Agora, chegando no Hemocentro, ela precisa levar documentação, seus documentos pessoais, e aí ela passa por uma triagem, responde um questionário. Como é que é feita essa triagem? Olha, no Hemocentro São José do Rio Preto, a pessoa chega lá com um documento oficial com foto, que é a legislação que exige isso. Munida desse documento, ela vai fazer na recepção um cadastro com os seus dados de localização, os seus dados do documento. Depois disso, nós dividimos a triagem em duas etapas no Hemocentro de Rio Preto. Na primeira etapa, nós vamos aferir os sinais vitais, fazer um furinho no dedo, que é o teste para saber se tem anemia, se ela tem a quantidade de células vermelhas suficientes para doar e para permanecer com o seu organismo bem. Depois disso, ela vai para uma sala de triagem clínica, onde ela vai passar com o enfermeiro, que vai fazer algumas perguntas relacionadas ao seu estado de saúde geral, o seu histórico de saúde e doença, procedimentos invasivos e comportamentos que a gente chama de comportamentos de risco. Ou seja, nosso objetivo é que a pessoa doe, se sinta bem, retorne para doar e que o paciente que vai receber esse sangue seja beneficiado pela doação de sangue, ou seja, não adquira com esse sangue, com essa transfusão, também uma doença. Então, nós fazemos muitas perguntas para excluir o risco desse sangue poder contaminar a pessoa que vai receber esse sangue com alguma doença transmissível. É importante que a pessoa seja bem honesta neste momento. A sinceridade na entrevista é muito importante. Em alguns países, eles entregam um formulário para o doador para que ele mesmo responda as perguntas. No Brasil, nós aderimos à pergunta frente a frente, o entrevistador e o entrevistado, justamente para ter essa sensibilidade de ser sincero, de falar a verdade durante a entrevista. Com isso, o Brasil tem hoje um dos sangues transfundidos mais seguros do mundo. E quando vocês encontram uma situação de dúvida, se realmente a pessoa está sendo sincera, qual que é a atitude que vocês tomam? Bom, nós vamos realizar a mesma pergunta de maneiras diferentes, muitas vezes. Nós vamos voltar no ponto em que ficamos com dúvida na entrevista e perguntar novamente para a pessoa, pedir para ela explicar melhor alguns fatos. Então, muitas vezes, nós temos um questionário mínimo de 62 questões. Mas muitas vezes nós podemos, através de uma resposta, fazer outras perguntas para entender melhor aquele assunto. Certo. Então, é muito importante a pessoa ser sincera, porque às vezes ela vai com a ânsia de querer ajudar, né? Não, olha, estou fazendo o bem e acaba, às vezes, omitindo alguma informação. Isso pode ser comprometedor. Sim. Existem muitos detalhes, algumas pessoas ficam até tristes, chateadas, mas existem muitos detalhes relacionados à saúde da pessoa que está doando que podem interferir na saúde de quem vai receber o sangue também. Por exemplo, quando nós estamos com algum estado infeccioso, alguma lesão, por exemplo, o nosso organismo produz células, que são as nossas células de defesa. E essas células nossas podem fazer mal para quem recebe o sangue. Então, nós também perguntamos de estado de saúde atual, de lesões, de coisas simples, porque podem influenciar lá no paciente também. Podem trazer uma reação transfusional, ou seja, a pessoa vai receber, já está enferma, precisando receber uma transfusão sanguínea, como foi bem dito, não tem nada que substitui o sangue, por mais que a medicina alternativa tenha buscado coisas para tentar substituir o sangue, não há nada que substitua uma transfusão de sangue em determinados casos, e nós não queremos que a pessoa receba esse sangue e passe mal, e se sinta mal, e tenha outros problemas por conta disso. Depois tem a triagem dos exames laboratoriais, então, quer dizer, são 3 etapas bem importantes. Isso. Depois que a pessoa passou por essas 2 etapas e ela está apta para a doação de sangue, depois que é realizada a doação, nós vamos realizar testes nesse sangue.
Mas existem doenças que podem ficar um período na corrente sanguínea sem aparecer nos exames. Por isso, nós não podemos dizer que o sangue transfundido é 100% seguro. E por isso que nós contamos muito com a sinceridade das pessoas que vão doar sangue. No Hemocentro São José do Rio Preto, nós até ainda aderimos a algo que a legislação já nem exige mais, que é o voto de autoexclusão. Depois de todo esse processo, a gente ainda dá um papelzinho para a pessoa responder numa urna secreta se ela foi sincera na entrevista, se nós podemos usar o sangue dela com segurança e deixamos bem claro que, independente da resposta, todos os testes vão ser realizados. Correto. Com relação a quem teve dengue, pode doar sangue? Bom, a dengue comum, 30 dias depois que a pessoa se recuperou, ela pode realizar a doação de sangue. No caso da dengue hemorrágica, já é um tempo um pouco maior, são 6 meses após. Medicação, quem toma remédio contínuo pode doar sangue? Quais são as orientações? O medicamento é um assunto muito amplo, porque hoje existem muitos fármacos e muitas pessoas utilizam medicamentos de uso contínuo. A maioria dos medicamentos mais comuns, até muitas pessoas ligam lá com dúvida em relação a antihipertensivos, medicamentos para diabetes, e a maioria desses medicamentos não vão contraindicar a doação. Via de regra, qualquer medicação não deve ser utilizada 24 horas antes de realizar a doação de sangue, porque pode trazer algum malefício para a pessoa que vai receber o sangue na maioria das vezes. Mas os medicamentos, por exemplo, para hipertensão, são 2 em específico que são mais comuns que inaptam por 48 horas somente, que é o atenolol, o propanolol, o metoprolol. Nesses casos, a pessoa interrompe, se ela puder interromper por 2 dias e pode realizar a doação. Medicamentos para diabetes, por exemplo, não tem problema nenhum. A pessoa pode, ficando as 24 horas sem uso, realizar a doação de sangue. E hoje muitas pessoas tomam ansiolíticos, soníferos, antidepressivos. A maioria desses medicamentos também, exceto os que fazem efeito no sistema nervoso central, também são liberados para doação de sangue, respeitando essas 24 horas. Agora, medicações um pouco mais fortes, no sentido de efeito no sistema nervoso central ou que alteram funções importantes do organismo, já devem ter um tempo maior sem uso para realizar a doação de sangue. Por exemplo, analgésicos potentes, como Tramal, 7 dias após, entre outros. Fumantes e quem bebeu bebidas alcoólicas. Bom, o cigarro nós orientamos a ficar 2 horas antes e 2 horas depois da doação de sangue sem fazer uso, por causa que ele altera a frequência cardíaca. Isso pode trazer algum malefício para quem está doando. Mas no caso da bebida alcoólica, 12 horas antes, e nós também orientamos a ficar 6 horas depois da doação de sangue sem utilizar a bebida alcoólica. Com relação ao pós-doação, quais são os cuidados que o doador deve ter? Ingerir bastante líquido é um cuidado que nós orientamos antes e depois. Quanto mais líquido a pessoa tomar antes de doar, melhor. Uma boa noite de sono, tomar bastante líquido, se alimentar bem, só evitar alimentos gordurosos antes. Depois, manter uma rotina também de alimentação e muito líquido. E evitar esforços físicos intensos, que podem trazer uma aceleração cardíaca muito intensa, porque isso pode descompensar o organismo. Febre amarela também tem orientação? A febre amarela tem restrição de no mínimo 30 dias. E pessoas que moraram em regiões endêmicas para a febre amarela, dependendo da região do Brasil, tem que aguardar um tempo maior depois que ela muda para a nossa região, por exemplo, em um período de até 6 meses, 1 ano, dependendo da região que ela morou. Então, é um tema um pouco mais complicado e depende do tipo de febre amarela que ela teve. Tem um tipo de febre amarela específico que pode inaptar por um período maior. Existem alguns mitos em torno da doação de sangue, que o sangue engrossa, vicia, emagrece. Vamos falar sobre isso? O que é mito e o que é verdade? Olha, vou ser sincero. Se emagrecesse, teria uma fila tão grande lá na frente do Hemocentro hoje, né? Não é o caso. São muitos mitos envolvidos na doação de sangue. Na verdade, enquanto eu e você estamos aqui conversando, existem células do sangue minha e suas que estão morrendo porque ela tem um prazo de validade. E a nossa medula, por ser saudável, está produzindo células novas. Então, quando a gente doa, o nosso organismo entende que diminuiu essa quantidade de células
e vai acelerar um pouco o processo para repor exatamente o que foi doado. Então, não engrossa, não afina o sangue, não engorda, não emagrece, não vicia. Rodrigo, você falou da medula óssea. Nós vamos acompanhar a orientação do Dr. João Vitor Piccolo, que ele é chefe do setor de transplantes do Hospital de Base. Ele explica para a gente o que é o transplante de medula óssea. Aqui no Hospital de Base, o nosso serviço ele foi reinaugurado em 2014, um lugar onde a gente realiza 3 modalidades de transplante, né, incluindo os transplantes autólogos, né, que as pessoas doam para si próprias, utilizado em algumas doenças, transplantes alogênicos aparentados e não aparentados. Então, portanto, o hospital ele tem credenciamento para realizar todos os tipos de transplante de medula óssea disponíveis para os pacientes. A medula óssea ele é o tecido que fica dentro dos nossos ossos responsável pela nossa produção de sangue. Então, é a nossa fábrica de sangue. A medula óssea é o tecido que está presente dentro dos nossos ossos e que é responsável pela nossa produção de sangue. Diferente da medula espinhal, que ela faz parte do nosso sistema nervoso, que é de onde saem os nossos nervos, né, para o corpo. Então, na verdade, são estruturas anatômicas completamente diferentes, então não estão relacionadas diretamente. Então, o risco de você ter alguma sequela neurológica decorrente de uma coleta de medula óssea é praticamente nulo. O transplante de medula óssea é uma modalidade de terapia celular que a gente utiliza em medicina, em que nós temos a troca da medula de um paciente, né, por células saudáveis. Essa troca ela pode acontecer utilizando células do próprio paciente ou de um doador diferente. O transplante ele é necessário quando a pessoa precisa de altas doses de quimioterapia para combater a sua doença, e esse transplante ele é utilizado para recuperar a produção de sangue dessa pessoa, principalmente no caso dos transplantes autólogos. E no caso dos transplantes halogênicos, em geral esses transplantes eles acontecem quando a pessoa precisa de uma substituição de uma medula óssea doente por uma medula óssea saudável, ou então precisa de uma terapia celular mais intensa para ajudar numa quimioterapia que não resolveu o caso. Então, o objetivo desse transplante é fazer também com que a medula nova ataque a doença. O paciente que vai receber o transplante, o procedimento envolve um período de internação de 30 a 40 dias, e essas pessoas vão receber altas doses de quimioterapia associada ou não à radioterapia para que essa medula seja destruída e possa ser trocada por outra. Após o término desse processo, que a gente chama de condicionamento, que é as químios muito intensas, a medula é colocada e em determinado período de tempo ela volta à produção de sangue normal. É uma modalidade de terapia que propicia uma cura real para doenças que anteriormente não tinham perspectiva de cura. Isso melhorou muito, né, a sobrevida dos pacientes, principalmente com leucemia. O processo de doação de células nas duas modalidades, tanto medula óssea quanto coleta em sangue periférico, é seguro para o doador, mas pode apresentar pequenos efeitos, né, colaterais devido ao próprio processo, como, por exemplo, uma discreta dor na região lombar, que em geral acontece no procedimento que a gente coleta diretamente da bacia, e alguns efeitos colaterais decorrentes da medicação que nós usamos para expulsar aquelas células da medula óssea e para que elas caiam em circulação na segunda modalidade, que parece muitas vezes um pouquinho de dor no corpo e um mal-estar decorrente da produção aumentada dessas células. Mas é um processo que é seguro e que está bem consolidado na medicina. Nos últimos anos e décadas, né, houve uma melhora muito importante nas técnicas de transplante de medula óssea, e isso tem propiciado não só a melhora na assistência dessas pessoas que necessitam do tratamento, como também aumentado a possibilidade de encontrar doadores compatíveis. Mesmo assim, ainda existem pessoas que nós não conseguimos um doador compatível de imediato e que necessitam recorrer aos doadores do REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores.
Então, a gente ainda acaba contando com a ajuda da população para realizar um cadastro, né, no Redome, para que essas pessoas possam ser ajudadas e aumentar a chance de aumentar um doador compatível, para que elas possam também tentar atingir a cura. O doutor João Vitor explicou para a gente o transplante da medula óssea. Esse é um outro serviço que o Hemocentro também faz. No Hemocentro nós realizamos o cadastro para possíveis doadores de medula óssea. Então, é muito simples esse processo. A pessoa vai lá com um documento oficial com foto, ela deve ter entre 18 e 54 anos, e nós vamos preencher uma ficha com os dados de localização dessa pessoa e vamos coletar uma amostrinha de 4 ml de sangue. Nessa amostra vão ser realizados testes genéticos que vão ser inseridos num banco de dados que hoje é internacional. Se algum dia algum paciente que também vai ter os seus dados genéticos e precisa de um transplante de medula, ganhar na Mega Sena 2 vezes, sabe, de encontrar algum de nós compatível, nós vamos ser convocados, através dos dados de localização que nós fornecemos nesse cadastro, para realizar novos testes de compatibilidade e, caso aprovado todo o processo, que aí sim nós vamos optar por querer ou não ainda realizar a doação em si de medula óssea. Os requisitos são os mesmos? Para a doação de medula óssea são muito semelhantes aos da doação de sangue, mas para realizar o cadastro, esses fatores como procedimentos invasivos, cirurgias, medicamentos não vão influenciar. O que vão influenciar na maioria das vezes são histórico de saúde e doença. E a quantidade de sangue que retira é maior, menor? Na doação, a picadinha da agulha é a mesma? Na doação de medula em si, quando a pessoa é compatível em todas as etapas e opta por realizar a doação de medula, existem duas maneiras de realizar a doação em si. O método mais utilizado hoje é por aférese terapêutica. Nós funcionamos como fosse uma punção de doação de sangue, um equipamento que nós utilizamos lá diariamente no Hemocentro, que é um equipamento que também realiza doação específica de plaquetas, retira esse sangue, separa só a medula e devolve o restante dos componentes do sangue. Mas eu digo só para o cadastro. Só para o cadastro é 4 ml de sangue, é pouquíssimo. Então pode fazer a doação e já retirar um pouquinho. Ele pode optar pelos dois, doar o sangue e fazer o cadastro. Se ele optar por doar o sangue e já fazer o cadastro de medula, nós vamos só funcionar a punção da doação de sangue e já vamos realizar tudo junto. Ele fazendo o cadastro antes da doação de sangue. Acho importante também falar que a doação de sangue, pela lei trabalhista, libera o trabalhador do dia de serviço. Ocorre que muitos vão e aí não faz a doação e aí não tem o atestado da doação, então ele não pode justificar a falta no serviço. Vamos explicar isso, acho que deve acontecer com frequência. Nosso sistema mesmo informatizado do Hemocentro, ele nos dá a opção de quando a pessoa não é apta na triagem clínica por algum motivo, ou porque vai trazer risco para a saúde dela, ou para a saúde da pessoa que vai receber o sangue, de receber uma declaração de comparecimento, uma declaração que ela compareceu lá no serviço e não pôde realizar a doação de sangue. Nós não podemos especificar o motivo ao qual, mesmo porque a entrevista é individual, é sigilosa, as informações que são prestadas na entrevista ficam só entre o entrevistador e o entrevistado. Mas essa declaração, ela permite que a pessoa retorne ao trabalho para as suas atividades, já que ela não realizou a doação de sangue. Caso ela doe, o próprio sistema já dá uma declaração de doação, que é a declaração que já consta o número da legislação, que permite que nesse dia da doação ela se ausente do trabalho. Por quê? Porque ela não pode realizar esforços físicos intensos e por outros motivos. Então, no dia, como nós orientamos a ingerir bastante líquido, ter um pouco mais de cuidado com a atividade física, ou seja, repousar um pouco mais, nesse dia ela pode se ausentar do trabalho. Existem aqueles doadores de carteirinha do Hemocentro que vocês têm muito orgulho em receber, de atender, que por longos anos tem esse compromisso de doar sangue para salvar vidas? Existem sim. Inclusive, nós temos um projeto lá do setor de captação também. Alguns doadores nossos de longa data já receberam até plaquinhas mesmo de agradecimento por longos anos que realizaram doação no Hemocentro, nós informamos eles quantas vidas eles ajudaram a salvar. Isso é muito bom.
esse gesto de amor ao próximo ser reconhecido também pelo Hemocentro. Então, nós temos orgulho dessas pessoas. Em Rio Preto, nós temos um número de doadores fidelizados, doadores assíduos muito bom, mas precisamos aumentar esse número. Então, para aumentar, vamos dar o endereço do Hemocentro? Avenida Jamil Feres Kifuri, número 80. É bem fácil, fica do lado do Hospital da Criança, do Instituto Luiz Simão Toro, atrás do Hospital de Base. Horário de atendimento e dias? Todos os dias, de segunda a domingo. Feriados também? Feriados também, das 7 da manhã à 1 da tarde. Então, só no período da manhã? No período da manhã, das 7 da manhã à 1 da tarde, todos os dias. Correto. Rodrigo, eu agradeço sua presença no Saúde em Foco, nos explicando sobre a doação de sangue e doação para o cadastro de medula óssea. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Hoje nós conversamos sobre doação de sangue e medula óssea. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso programa e está assistindo pelo YouTube, deixe o seu joinha e também se cadastre em nosso canal, o canal da TV Câmara Rio Preto. Assim você vai receber todos os vídeos do Saúde em Foco e dos nossos outros programas. Basta você se inscrever. Na nossa playlist do Saúde em Foco tem diversos temas que você pode gostar e acompanhar. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!